Boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Teologia Apologética. Hoje o assunto é outro tema polêmico dentro do Adventismo do Sétimo Dia, um tema muito explorado aí pelos críticos do Adventismo, que é o tema do bode Azazel, ou bode emissário, bode expiatório. Esse assunto gera muita discussão, muitos debates, e a acusação frequente é que quando os adventistas interpretam o bode Azazel, lá do ritual levítico, né, de Levítico 16, como sendo um símbolo de Satanás, eles estão tornando Satanás um corredentor, né, um participante na expiação, no perdão dos pecados, e um ser necessário para a salvação do ser humano. Então, segundo a visão deles, né, obviamente, isso seria uma heresia, porque faria de Satanás salvador junto com Cristo da raça humana. Por mais absurdo que isso possa parecer, realmente essa acusação ela vem sendo repetida ano após ano, vez após vez, mesmo ela já tendo sido refutada inúmeras vezes. Mesmo no período inicial do movimento adventista, a nossa posição já foi deixada bem clara, mas ainda assim, né, os críticos, não tendo uma visão mais coerente, mais bíblica, eles precisam atacar a nossa posição, geralmente criando espantalho em cima dela. E esse ataque ocorre em duas frentes. Uma é alegar que essa doutrina foi fruto de uma interpretação de Ellen White, ou seja, querem tirar qualquer possibilidade de que essa doutrina seja extraída das escrituras, né? Além desse ataque, o outro que é feito é essa acusação de que seria uma heresia, porque Satanás seria o corredentor da raça humana. Você percebe que os críticos, eles não estão dispostos a entender a visão adventista, a compreender o porquê de nós cremos assim. Eles ficam só se apegando à repetição dessas falácias, assim, como se de alguma maneira repetir isso fosse tornar verdade. Essas acusações me irritam um pouco porque assim, elas são muito desonestas, muito desonestas. Quando o indivíduo ele tem a coragem de dizer que ele leu um texto em que Ellen White afirma que Satanás é corredentor, e o cara falar isso na cara de um adventista, assim, é de uma cara de pau sem tamanho. Por isso que eu acho que esse vídeo é importante para mostrar de forma cabal que esses críticos são ou muito desinformados, eles só estão repetindo uma acusação que foi feita lá atrás, né? Teve alguém que veio com essa nomenclatura, com essa expressão corredentor e aplicou a teologia adventista, e eles só ficam repetindo isso, um crítico repete o outro, né, como se eles tivessem lido a teologia adventista, como se eles tivessem estudado os escritos de Ellen White por si mesmos, como se eles tivessem visto isso em algum sermão da igreja adventista. Tem que fazer o quê? Tem que esfregar na cara dessa turma as evidências, as provas do que eles estão mentindo, para que outras pessoas não sejam enganadas a esse respeito. E hoje a gente vai mostrar aí, sem sombra de dúvidas, primeiro, que essa posição não foi inventada por Ellen White, porque existem outros autores que já defenderam essa posição de Azazel como sendo Satanás, ou pelo menos um ser antagônico a Deus. E segundo, que a própria Ellen White jamais afirmou, jamais usou esse linguajar de Satanás como um corredentor. E terceiro, que a própria teologia adventista nega veementemente isso. Ela é totalmente contrária a essa ideia de que Satanás faz parte da expiação de algum modo salvífico. Vamos lá. Primeiro, vamos só mostrar aqui, citar alguns teólogos já durante a história aí que defenderam a visão de que Satanás é simbolizado ali pelo bode Azazel. Primeiro que essa visão já aparece ali no livro de Enoque, né, que é um livro pseudepígrafo. Então nós não cremos que ele é autoridade alguma para ensinar a doutrina, porém fica evidente que essa visão é muito antiga, né? Nós não cremos que o livro de Enoque foi escrito no mesmo período ali dos livros bíblicos. Ele é uma obra muito mais tardia, mas é muito anterior ao Adventismo do Sétimo Dia, né? Então não dá para dizer que isso aí foi Ellen White que inventou. Alguém poderia falar assim, não, Ellen White copiou do livro de Enoque. Mas o problema é que tem outros teólogos também que defenderam essa ideia. Por exemplo, tem E.W. Hengstenberg, que foi um teólogo luterano do século XIX. Tem Samuel Zwemer, que foi um teólogo presbiteriano. Entre os pais da igreja cristãos primitivos ali teve Orígenes de Alexandria, que defendeu essa visão. Irineu de Lyon também entendia que Azazel representava ali o poder de Satanás. Também teve eruditos e comentaristas judeus medievais, como Nahamides. Entre teólogos e acadêmicos protestantes e católicos temos ali John Spencer, Johann Carl Wilhelm Watzke, temos William Jenks, John Kitto.
todos mencionam essa interpretação de Satanás como o bode Azazel. Nenhuma dessas obras ou autores é ligado ao Adventismo do sétimo dia. Muitos deles, inclusive, precedem Ellen White. Então isso já serve para desbancar a ideia de que é uma posição exclusiva do Adventismo, né? Tanto é que tem teólogos luteranos, presbiterianos, teólogos católicos, judeus, que já defenderam essa posição. Então, na verdade, essa tática de querer desqualificar a interpretação adventista, atribuindo tudo a Ellen White, ela vai sendo desbancada vez após vez. Já deixamos claro aqui que Ellen White ela não originou nenhuma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White fala sobre muitas doutrinas, como criação, como a divindade de Cristo, a ressurreição, a segunda vinda. Ellen White certamente não inventou essas doutrinas, né? E ainda que a gente prove para os críticos que essa ideia não surgiu com os adventistas do sétimo dia, eles ainda vão dar um jeito de criticar e vão dizer que nós ensinamos, diferente de outras pessoas, que Satanás é um corredentor. Então eu tô com algumas obras aqui adventistas para provar realmente o que a gente ensina, né? Porque não adianta a gente só falar, né? Precisa mostrar as fontes. Então aqui, esse livro, Questões sobre Doutrina, ele foi um livro muito famoso aqui na Igreja Adventista. O contexto dele é daquelas reuniões que o apologista Walter Martin fez com líderes adventistas na década de 50, onde ele elaborou perguntas para os adventistas para entender qual realmente era a nossa posição sobre diversos assuntos, para, digamos assim, definir, na visão dele, se nós éramos uma seita ou não, porque eles estavam escrevendo um livro, né, a respeito disso, o Império das Seitas. Entre as perguntas desse livro aqui, no capítulo 34, nós temos a questão de Azazel aqui, ó. O significado do bode Azazel. Aqui na página 314, ele vai falar sobre a etimologia da palavra Azazel, né, bode emissário, vai dizer que existe ali uma divergência entre eruditos sobre qual o exato significado da palavra. Depois ele vai passar aqui para mostrar que os adventistas não são os únicos a defender que o Azazel representa Satanás. Então ele vai citar aqui algumas autoridades eruditas ao longo da história. Por exemplo, luteranos, discípulos de Cristo, metodistas, anglicanos, presbiterianos, judeus, só para mostrar que de vários backgrounds diferentes, teólogos chegaram a essas mesmas conclusões. Então, não tem como acusar os adventistas de terem inventado essa ideia supostamente herética na visão deles, né? E no capítulo 35, ele fala sobre o ritual em si, né? E a pergunta que os evangélicos fizeram foi: qual é o verdadeiro ensino dos adventistas do sétimo dia a respeito do bode emissário no serviço do santuário? Vocês mantêm a ideia de que os pecados dos santos são depositados sobre Satanás para que, no fim, ele se torne o nosso carregador de pecados? Querendo dizer assim, vocês entendem que Satanás ele participa da salvação, né, do ser humano? Então você vê aqui que eles estão tentando entender realmente o que a gente ensina, né? Porque já tinha essa ideia de que Satanás carrega os nossos pecados, né? Então essa acusação já rolava lá atrás. E aí, nesse capítulo, aqui ó, página 318, eles explicam o que nós entendemos exatamente sobre o serviço do santuário, né? Qual que é o papel de Azazel. Eles deixam bem claro qual que é a nossa visão sobre essa questão de ser corredentor ou não. Então aqui os autores do Questões sobre Doutrina deixam claro aqui a nossa visão de que a expiação feita pelos pecados dos salvos, ela tinha que ser feita pelo bode que era morto. E esse bode representava Cristo, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então esse bode, o primeiro bode, o bode para o Senhor, era o bode que fazia a expiação pelos pecados. Com respeito a Satanás e sua responsabilidade como instigador e tentador, nenhuma salvação é provida por ele. Nenhuma salvação é provida para ele. Ele deve ser punido por sua responsabilidade. Não há salvador ou substituto para carregar a sua punição. Ele próprio deve expiar pelo seu próprio pecado em causar os homens a transgredir. Eles seguem dizendo ali, ó, Satanás é responsável
por ser o mastermind, né, o elaborador de um grande crime de pecado. E essa responsabilidade vai retornar sobre a sua própria cabeça. Então, essa visão adventista, né, que Satanás ele será punido pelos pecados que levou a cometer, né, como instigador do pecado. Não tem papel salvífico algum. Olha só o que eles enfatizam aqui, ó. Satanás, isso na página 319, Satanás não faz expiação por nossos pecados, mas Satanás irá de maneira final ter que carregar o punimento retributivo por sua responsabilidade nos pecados de todos os homens, tanto justos quanto injustos, né, que levou a cometer, né, os pecados que ele levou a cometer. Os adventistas do sétimo dia, portanto, repudiam totalmente qualquer ideia, sugestão ou implicação de que Satanás, em qualquer sentido ou grau, é quem carrega os nossos pecados. Esse pensamento é abominável para nós. É um sacrilégio. Tal conceito destrói a eficácia de Cristo e a sua salvação. Eles deixam bem claro aqui, né? Os adventistas repudiam completamente essa ideia de que Satanás seria quem carrega os nossos pecados como um redentor. Então, já na década de 50, já foi refutada essa acusação. Mas tem outros documentos aqui da igreja que também corroboram essa posição da questão sobre doutrina. Vamos a eles aqui. Esse aqui é o Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, na página 144, na seção sobre Azazel. Olha o que fala aqui. No dia da expiação, 2 bodes eram levados para o pátio do santuário, sobre os quais eram lançadas sortes para selecionar um deles para o Senhor e o outro para Azazel. Com o sangue do bode sobre o qual caíra a sorte para o Senhor, o sumo sacerdote fazia expiação pelo Santo dos Santos, o lugar santo e o altar do holocausto, por causa dos pecados de Israel. É importante notar que o bode selecionado para Azazel não tinha parte nenhuma nos serviços do dia da expiação, até que essa obra de expiação tivesse sido completada com o bode para o Senhor. Só então o sumo sacerdote, em sentido figurado, transferia os pecados acumulados durante o ano para o bode para Azazel e o enviava para o deserto. Era o sangue do bode do Senhor que expiava simbolicamente os pecados do povo. O sangue do bode para Azazel não era derramado. Sua remoção representava a retirada final e completa do pecado do universo. Mais uma fonte aqui oficial adventista, rejeitando essa ideia que os críticos continuam trazendo como se fosse verdade, né? Mais um documento aqui, esse aqui é o Comentário Bíblico Adventista Sétimo Dia, é o volume 1, que vai de Gênesis a Deuteronômio, e aqui na seção de Levítico, Levítico 16, vamos ver o que fala aqui a respeito do bode Azazel. Enquanto o sumo sacerdote fazia expiação com o bode do Senhor e purificava o santuário, o bode emissário permanecia perto do altar, não tendo parte no ritual. Sua parte começava somente após a expiação, com o bode do Senhor haver sido completada. Havia nisso um propósito de reconciliar o lugar santo, a tenda da congregação e o altar. Depois de purificar o santuário dos pecados, o sumo sacerdote simbolicamente saía com esses pecados à porta da tenda da congregação, onde o bode emissário esperava. Ele punha as mãos sobre a cabeça do animal e confessava todas as transgressões, transferindo assim os pecados do santuário para o bode, que os levava para o deserto. No antítipo, Cristo finalmente purificará o santuário celestial, removendo os pecados confessados e perdoados de seu povo e colocando-os sobre Satanás. Cristo o declarará culpado de todo o mal. Esse é o papel de Satanás, né? Receber a punição final. Então ele receberá a punição final. Os pecados daqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo finalmente serão lançados sobre o originador do pecado e ele receberá a punição final. Então, mais um documento adventista aqui, oficial, né? Também muito antigo esse material aqui, provando mais uma vez que a visão adventista
não considera Azazel como sendo um corredentor. Não considera. E o outro material que eu separei aqui é o Tratado de Teologia Adventista Sétimo Dia, no capítulo sobre o santuário, na página 434. O segundo bode levado pelo povo era para Azazel, isto é, representava Azazel. Embora não seja claro o significado desse nome, o paralelismo entre para o Senhor e para Azazel mostra que Azazel era um ser pessoal, provavelmente uma figura demoníaca. Azazel entra em cena depois que Arão termina a purificação do santuário. Esse bode não tem nada que ver com os rituais expiatórios do dia da expiação. Vou repetir, esse bode não tem nada que ver com os rituais expiatórios do dia da expiação. Serve apenas para levar sobre si todas as iniquidades do povo de Israel. A locução levar sobre si não significa levar o pecado de alguém vicariamente, pois somente nessa passagem a locução levar todas as iniquidades é seguida por um destino, para a terra solitária. A expressão significa levar embora, para o deserto, e não tem implicações expiatórias. O rito do bode emissário era um rito de eliminação do pecado / impureza, não um ato sacrificial. Então aqui, mais uma vez, Tratado de Teologia afirmando que Azazel não participava da expiação, não tem nada a ver com o corredentor, gente. Não tem absolutamente nada a ver. Então assim, ou os críticos do Adventismo nunca leram as obras adventistas, o que eu creio que é o caso, né? Ou eles conhecem nossa posição e preferem distorcer propositalmente, mentir descaradamente. O pior não são aqueles que são evangélicos aí que repetem essas coisas. Pior são ex-adventistas, como essa turma aí do Parque Poçamos, outros canais anti-adventistas que são ex-adventistas, e eles conhecem a nossa visão, eles sabem o que está escrito nos documentos da Igreja Adventista, eles sabem o que é pregado, eles sabem o que Ellen White falou, e eles preferem mentir. Então, é lamentável que isso aconteça, mas nosso papel aqui é mostrar que eles mentem. A gente já mostrou aqui pelo menos 4 materiais aqui adventistas que desbancam essa ideia de que nós cremos que Azazel é um corredentor. Mas ainda pode ter aquele crítico mais fanático e tal, ele jura de pé junto que ele leu no Grande Conflito que Ellen White fala que Satanás é corredentor. Ele jura, ele tem certeza, ele mostrou na cara de um adventista. Então vamos ler o que Ellen White realmente falou e se ela realmente chamou Satanás de corredentor ou coparticipante na expiação, o que seja, tá? Porque não basta a gente mostrar que outros teólogos já defenderam essa visão, não basta a gente mostrar que a teologia adventista não defende essa posição, ainda assim vai ter alguém querendo dizer, não, mas Ellen White falou, essa falsa profetisa falou isso. Então vamos lá, livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 30, o tabernáculo e seus serviços. Ela está falando sobre o ritual do santuário terrestre, né? E ali para o final do capítulo, ela fala, visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo da contaminação do pecado encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e deposição dos mesmos sobre Satanás, que cumprirá a pena final. Assim, no cerimonial típico, o ciclo anual do ministério encerrava-se com a purificação do santuário e confissão dos pecados sobre a cabeça do bode emissário. Em tais condições, o ministério do tabernáculo e do templo, que mais tarde tomou o seu lugar, ensinavam-se ao povo cada dia as grandes verdades relativas à morte e ministério de Cristo, e uma vez ao ano sua mente era transportada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, e para a final purificação do universo, de pecado e pecadores. Então, onde aqui que nós lemos Ellen White falando que Satanás é um corredentor ou um coparticipante na expiação? Em lugar algum. Você pode ler o capítulo inteiro antes disso. Eu li essa parte aqui porque é ela que especificamente fala sobre o Azazel. Mas você pode ler o capítulo inteiro aqui, você não vai achar nada disso. Nada dessa linguagem aí. O que algumas pessoas, principalmente evangélicos, podem ficar com a pulga atrás da orelha é porque Ellen White fala ali que
a obra de Cristo para a redenção dos homens, ela só vai se encerrar lá com a purificação final do universo, né? Aí sim nós temos uma diferença para os evangélicos, né? A visão dos evangélicos é geralmente que a expiação encerrou-se na cruz, então eles entendem que ali tudo que era para acontecer, aconteceu na cruz e acabou. Nós entendemos pela Bíblia que a expiação, ela é mais abrangente do que a morte do cordeiro apenas. Quando nós estudamos o ritual do santuário, nós vemos que a morte do cordeiro sacrificial, ela é uma parte da expiação, é o centro da expiação, né? Então, sem a morte do cordeiro, não existe expiação. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o centro do ritual do santuário é o sacrifício ali pela remissão dos pecados. Porém, se aquele sangue não fosse levado para dentro do santuário e não fosse ali ministrado, e não houvesse um dia da expiação, esses pecados não eram nunca purificados no santuário, né? O santuário ficava simbolicamente carregado com os pecados do povo e tinha que ter o dia da expiação, que é essa obra de purificação do santuário. Os pecados já tinham sido perdoados pelo derramamento do sangue do cordeiro. Faltava o dia da expiação para eliminar os pecados que estavam poluindo o santuário. Os adventistas entendem que esse ministério sacerdotal no santuário, esse ritual levítico, era um tipo do ministério de Cristo. Então nós cremos ali que Cristo era o cordeiro que morreu e nós cremos que ele é o nosso sumo sacerdote no santuário não feito por mãos humanas, não desta criação, né? O santuário celestial, como diz lá em Hebreus. Então nós cremos que parte da expiação, ela consiste na eliminação final do pecado do universo. Por quê? Porque Cristo já morreu na cruz, mas o pecado ainda existe. Nós ainda caímos em pecado, nós ainda sofremos as consequências do pecado. Satanás ainda existe, os anjos caídos ainda existem. Então precisa ser extirpado do universo. A expiação, no seu sentido sacrificial, foi completa, foi total, uma vez por todas, não necessita ser feita novamente. Cristo é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Por ocasião da segunda vinda, o pecado será finalmente extirpado e Satanás finalmente destruído. É isso que nós cremos. Mas aí tem os críticos que vão dizer, não, mas no grande conflito, Ellen White fala isso com todas as letras. Não esconda o grande conflito das pessoas. Então vamos ler o grande conflito aqui. Tem 2 lugares onde ela fala sobre o bode Azazel. No capítulo 28, o grande juízo investigativo, e no capítulo 23, o santuário celestial, centro de nossa esperança. Vamos ler aqui o capítulo 23, o trecho em que ela fala sobre esse ritual. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. A obra ali efetuada completava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo e lançavam-se sorte sobre eles. Uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. O bode sobre o qual caía a sorte do Senhor devia ser morto como oferta pelo pecado do povo. Quem era esse bode? O bode que caía a sorte do Senhor. E devia o sacerdote trazer o sangue do bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de incenso que estava diante do véu. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. O bode emissário não mais vinha ao acampamento de Israel, e exigia-se que o homem que o levara lavasse com água a si e as suas vestes, antes de voltar ao acampamento. Alguém viu aqui Ellen White chamando o bode Azazel de corredentor ou coparticipante na expiação? Eu não vi. Ok, mais abaixo aqui tem mais um trecho. Ela fala: ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como um sacrifício e o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-o sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue,
remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. Esse era o papel de Satanás, não de ser corredentor. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo, eliminado da existência na destruição final do pecado dos pecadores. Alguém leu aqui corredentor ou coparticipante na expiação? Não, isso aqui é o grande conflito, hein? Onde certos críticos juram de pé junto que eles leram o texto para um adventista e Ellen White fala com todas as letras que Satanás é corredentor. E aí, será que eles leram mesmo? Ou é... Mas tem mais um capítulo, né? Capítulo 28, vamos ver se lá, quem sabe, Ellen White fala que ele é corredentor. Vamos ver. Página 485. No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim Cristo, no final de sua obra de mediador, aparecerá sem pecado para a salvação, a fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na extirpação final do pecado e no livramento de todos os que estiverem dispostos a renunciar ao mal. Eu queria saber onde é que esses indivíduos leram que Satanás é um corredentor, um coparticipante na salvação dos homens. Não, Satanás, ele não faz nada na expiação. O único papel dele é ser punido. Por quê? Porque a Bíblia ensina que no ritual do santuário, o dia da expiação representava um dia de juízo. Então, no dia da expiação, era, digamos assim, o dia da retribuição divina. Retribuição divina para punir finalmente os pecadores. Aqueles que tiveram seus pecados expiados, eles eram purificados e salvos. E Satanás e os pecadores finalmente punidos definitivamente. E Satanás especialmente como instigador do pecado. Então é isso, gente. O propósito do vídeo não era nem fazer uma exposição detalhada sobre a doutrina adventista no que concerne o dia da expiação. Obviamente era mais para refutar essas acusações dos críticos, né, que insistem em colocar palavras na nossa boca, e aí a gente tem que, para o bem daqueles que são sinceros, que estão procurando entender a teologia adventista, a gente precisa expor os críticos e mostrar a desonestidade deles para que outros não sejam enganados por eles. Então você que quer estudar mais o assunto, vai, busque as fontes aí da teologia adventista, concordando ou não, pelo menos busque entender o que a gente crê. Debata com base na Bíblia, com base no que a gente realmente crê. Você pode contestar essa nossa crença, dizer, não procede, não tem base bíblica, mas dizer que foi inventada por Ellen White, dizer que só os adventistas defendem isso, e tentar desqualificar a doutrina afirmando que ela é herética, pois Satanás supostamente seria um corredentor, essa aí é o golpe mais baixo possível. Então vamos rever aí o modo como nós fazemos apologética, tá bom? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, comente aí que você discorda. Vamos aí dialogando, tá bom?